eu perguntei, você vai? Ele falou, vai. Aí ele veio na quinta-feira, ouviu a palavra e o Espírito de Deus trabalhou no coração dele, e quando foi feito o apelo, ele aceitou a Jesus como o único, suficiente Salvador da vida dele. Então isso é louvável. É louvável a gente entender que o Espírito de Deus, ele quer mover, ele quer salvar, ele quer operar. Mas para que isso venha acontecer, o Espírito de Deus, ele quer usar ferramentas, ele quer usar pessoas. E essas pessoas que o Espírito de Deus quer usar, sou eu, é você nesta noite. Amém? Eu quero aqui ler o texto no livro de Gênesis, no seu capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Uma passagem bastante conhecida, mas nós vamos ler esse texto e em alguns minutos nós vamos trazer algumas aplicação importante para os dias que nós estamos vivendo. Gênesis capítulo 37, verso de número 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, disse-lhe José. Estavam amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia-se naquilo. Vamos pular para o versículo de número 19. Versículo de número 17. Então respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe, e antes que se achegasse, planejaram matar. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desse poço. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será do seu sonho. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no num daquele poço,
no deserto, mas não toque nele. O bem propôs isto com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José a seus irmãos, lhe arrancaram uma túnica longa e agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra em nossos corações. Nós estamos em um culto, Senhor, onde o Senhor, através do apóstolo Paulo, disse para que todas as vezes que nós viemos nos reunir, viemos trazer em nossa memória aquilo que o Teu Filho realizou através da sua morte. Trazer em nossa memória o sofrimento, trazer em nossa memória as obras de Cristo que Ele realizou nesta terra. Pai, toma minha mente, toma meus lábios e ministra em nossos corações. Nos dá direção, nos guia pela Tua palavra e pela Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero conversar e tratar com os irmãos que cada um de nós aqui, e eu acredito que todos nós temos um propósito, sim ou não? Você tem um propósito, né, Bel? Eu acredito que você tem um propósito. Quando você nasceu, alguém pergunta para você: o Belzinho, o que você vai ser quando crescer? Talvez o seu sonho, o seu propósito seja: quero ser uma enfermeira, quero ser uma médica. Mas entendamos bem, todos nós nessa vida, nós temos um propósito. Todos nós, sem exceção de pessoas, nós temos um propósito nessa terra. Nós não viemos aqui para nascer, crescer, morrer e acabar em nada. Todos nós temos um propósito. Isso foi estabelecido pelo primeiro homem e pela primeira mulher, chamada Eva. Crescei e multiplicai. Este era o propósito que Deus tinha sobre a raça humana, quando Deus criou Adão e também criou Eva. Era o propósito da multiplicação, do crescimento da humanidade. E às vezes, por causa desse propósito, existe um processo. E nesse processo, a gente tem que encarar ele. Então olhe para alguém que está do teu lado e fala assim: por causa do propósito, suporte o processo. E às vezes o processo não é bem visto aos nossos olhos. Às vezes o processo vai nos trazer dor, vai nos tirar lágrimas. Às vezes o processo, muitas das vezes, vai nos levar para dentro de uma caverna. Às vezes o processo vai fazer com que nós corremos para o deserto, porque nós não queremos ver ninguém, conversar com ninguém, se relacionar com ninguém. E muitas das vezes, por causa do propósito, muitas das vezes a gente vai tentar nos esconder. E é isso que eu quero tratar com os irmãos, porque todos nós aqui temos um propósito. Qual que é o propósito maior da igreja? Qual que é o propósito maior daquele que um dia decidiu entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida ao seu Salvador? O maior propósito de todo cristão, aquele que entendeu o verdadeiro evangelho, sempre será a vida eterna, a salvação da sua alma. E por incrível que pareça, não se escandalize, até para nós chegarmos na reta final da salvação existe um processo. E nessa caminhada, e Paulo falou muitas vezes isso em sua carta, que muitos que começaram esse processo, essa caminhada da salvação, muitos abandonaram e se deixaram ser levados, muitas das vezes pelas coisas que haviam naquele tempo, naquele período, abandonando a fé e se apostatando da fé. Então percebe que quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver a história, e você conhece essa história, nós já lemos essa história, é uma história bonita, muito bela, mas que nos traz algum ensinamento para a nossa vida. Por quê? A Bíblia vai dizer que Jacó, ou conhecido agora como Israel,
ele era filho de Isaac e ele era neto de Abraão. Abraão, pai da fé. E sobre Abraão havia uma promessa. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ia percorrer toda a sua descendência, que ele ia fazer da descendência de Abraão uma grande nação. E Jacó, a Bíblia vai nos dizer que ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus então decide mudar o nome, a identidade de Jacó. Em vez de chamar Jacó, Deus coloca o nome de Israel. Israel, por sua vez, teve 12 filhos. E o último filho que ele teve é o filho da sua velhice, a qual nós vamos falar desse personagem que era José. E quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 37, a Bíblia é enfática em dizer que José tinha aproximadamente 17 anos, era o filho caçula, era o filho mais novo do seu pai, Israel. E a Bíblia diz que José, por ele ser mais novo, ele chegava e contava tudo aquilo que os filhos mais velhos de Jacó aprontavam. Era como se conhecido nos nossos dias como dedo duro, era como se fosse conhecido como cagueta, era conhecido como o fifi, né, na nossa linguajar. Mas a Bíblia diz que José, ele contava todos os erros que os irmãos dele praticavam, e por esse fator e vários fatores de Israel amar a José, de Israel fazer uma túnica longa para José, os seus irmãos odiavam e não podia conversar com José amigavelmente. Já parou para pensar? Não, você morar no mesmo ambiente, você ter 12 filhos, e nesse mesmo ambiente os 11 filhos não ter uma amizade amigavelmente com o filho mais novo? Era como se fosse assim, olhava para o menino mais novo e o rejeitava. Só que a Bíblia vai nos dizer que José, ele entra na história porque o texto nos diz que José, ele era um filho que era obediente ao seu pai. Ele era um filho que ele obedecia às regras estabelecidas na casa do seu pai. E por isso e vários outros fatores que Israel amava José. Israel gostava de José. E por ele gostar, a Bíblia vai nos dizer que José vai receber uma túnica linda, diferente dos seus irmãos, uma túnica longa, comprida. E após ele receber essa túnica, os seus irmãos olham e sente desprezado pelo seu pai, e falam assim: realmente o nosso pai ama mais a José do que outros seus filhos. E eles passam então a odiar ainda mais a José por causa da túnica. Só que a Bíblia diz que Deus vai dar um sonho para José profético. Por que Deus vai dar um sonho para José profético? Porque eu e você, nós conhecemos aquilo que é limitado, aquilo que até onde a nossa visão chega. Mas Deus, Ele conhece o nosso presente e o nosso futuro. Deus, Ele sabe o que vai acontecer daqui 20 anos. Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Eu e você não sabemos, até porque nós não sabemos que no dia de amanhã há de nós levantarmos para trabalhar. E é por isso que Jesus dizia em seus ensinamentos que nós devemos viver um dia após dia, que nós vivemos a cada dia, a cada momento que Deus nos dá a oportunidade de acordar. É esse dia que nós estamos vivendo, é essa oportunidade que nós temos que desfrutar na nossa vida, porque nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar, nós não sabemos se amanhã, aleluia, nós vamos ter esse mesmo fôlego de vida. Foi dito aqui pela vida do pastor Bruno ontem num campo de futebol, um jovem que estava brincando de bola, de repente brincando de bola, se chocou com outro amigo, e naquele momento de brincadeira se chocou com o rapaz e
desfaleceu. Deu morte, morreu. O fôlego de vida saiu. Pela manhã nós recebemos uma notícia de uma criança de aproximadamente 9 anos. Tiffany estava na sua casa e quando foi atravessar, a mãe disse: filha, quando o carro passar, você atravessa do outro lado. Ela entendeu que quando a mãe dela grita: Tiffany, pode passar, ela entendeu que era aquele momento. E quando ela vai atravessar a rua, a moto atropela aquela criança. E hoje ela está internada na UTI, entubada, desenganada, em coma, porque nós não sabemos o que vai acontecer de alguns segundos na nossa vida. Mas só que Deus, Ele vai dar um sonho profético para José. Que sonho é esse? Deus vai mostrar para José em sonho que ele está no campo colhendo trigo, e ele pega um feixe de trigo junto com os seus irmãos, e enquanto José, o seu feixe se coloca de pé, o feixe de trigo dos seus irmãos faz um círculo em volta do feixe de José e se cai e se prostram diante do feixe de José. José teve um segundo sonho e ele vê que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinam para ele. E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos e para o seu pai, os seus irmãos dizem: será que você vai governar sobre nós? Será que nós vamos ter que nos prostrar diante de você, José? Só que Israel, quando ouviu o sonho do seu filho, de imediato repreendeu, mas ele guardou aquilo no coração, porque Israel e Jacó, ou seja, Israel tinha intimidade com Deus. Ele sabia que aquele sonho não era um sonho normal e comum. Jesus. Só que a Bíblia vai nos dizer que por causa desse sonho, por causa desse propósito que Deus colocou na vida de José, os seus irmãos começaram a odiar ainda mais. Os seus irmãos intentaram ainda mais odiar e acabar com a sua vida. Só que a Bíblia vai nos dizer que um dia os seus irmãos saem para apacentar o rebanho do seu pai. E agora Israel chama José e diz: José, vem cá, vai até os seus irmãos para ver o que eles estão fazendo, como está o rebanho. E quando Israel envia José até onde os seus irmãos estão, que era um lugar de Siquém, a Bíblia diz que José, em obediência ao seu pai, sai em direção para ver como estavam os seus irmãos e o seu rebanho, o rebanho dos seus pais, do seu pai. A Bíblia diz que agora os seus irmãos já não estão em Siquém. José vai se perder. Ele chega em uma certa região e pergunta para um homem daquela região: onde estão aqui os pastores de ovelha? Não tinha alguém apacentando o rebanho por essa localidade, Siquém? Aquele homem fala assim: não, eles estiveram aqui, mas eles foram pela região de Hebrom. Vai, porque você vai se encontrar com eles. Então José, ele sai de Siquém e vai em direção a Hebrom. E quando ele vai se aproximando da cidade que nós lemos aqui, a cidade de Dotã, a Bíblia diz que os seus irmãos avistam José de longe. José, inocentemente, em obediência ao seu pai, ele vai para saber notícia dos seus irmãos, do rebanho. Só que os seus irmãos, vendo que José estava vindo ao seu encontro, eles começaram a fazer um complô contra José, dizendo: lá vem o sonhador, nós vamos matar ele e vamos ver o que há de ser no seu sonho. Quando José vai se aproximando, Rubens, o irmão mais velho, o primogênito, vai dizer: não, nós não podemos matar a ele, nem derramar o teu sangue, porque o sangue dele também é o nosso sangue, mas vamos colocar ele dentro dessa cisterna de um poço. Essa ideia pareceu bem aos olhos dos seus irmãos. Rubens sai, e José, então, quando José vai se aproximando dos seus irmãos, os seus irmãos com ódio em seu coração, vai ao encontro de José, pegam José, e a primeira coisa que eles vão fazer: rasgar a túnica que José carregava.
aonde não havia água, havia somente lama. Imagine, meus irmãos, para você ver que José, inocentemente, por causa de um propósito, ele foi odiado. Ele foi odiado por causa de um propósito que Deus tinha colocado em seu coração. José não sabia, mas ele estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. José não estava entendendo, mas José estava vivendo aquilo que Deus estava escrevendo para a sua vida. Quando José está dentro do calabouço, imagine comigo, 17 anos de idade, cheio de vigor, cheio de expectativa em seu coração. Agora, os seus irmãos do lado de cima, na boca do poço, olhando para José, e quem sabe escarnecido, José dizia: José, o que você vai fazer aí? José, de lá de dentro do poço, gritava: meus irmãos, me tire daqui. Meus irmãos, me tire daqui. Jesus. Meus irmãos, me tire daqui. Mas o texto nos diz que eles não dão ouvido para José, pelo contrário, matam um cabrito, mancha a túnica de José com sangue e mandam um mensageiro com a túnica cheia de sangue até a casa de Israel ou de Jacó. E quando essa túnica chega nas mãos de Jacó, o texto nos diz que Jacó, ele grita, ele rasga as suas vestes e diz: meu filho José morreu, um animal feroz matou o meu filho. Israel, Jacó está vivendo luto, e os seus irmãos sabiam que José estava dentro de uma cisterna. Enquanto Jacó está vivendo um luto desesperado, passa uma comitiva dos ismaelitas, dos amalequitas, uma caravana. E quando essa caravana vai passando, eles dizem: vamos vender ele de escravo. Pegam José, oferece José como escravo, vende José por quê? Por 20 moedas de prata. José, por causa de um propósito, ele foi lançado dentro de um calabouço. Por causa de um propósito, ele foi vendido como escravo. José não estava sabendo, não estava vendo, mas ele estava vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Quando ele é vendido como escravo, José agora está indo em direção ao Egito. José está indo em direção ao Egito numa carruagem com os escravos. E quando ele chega no Egito, José, um jovem formoso, robusto, belo, quando ele chega no Egito, é apresentado os escravos para o senhor do Egito. Naquele período era Potifar. Potifar olha para os escravos e começa a analisar e compra José como escravo. Só que o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que quando José é vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar, tudo quanto José fazia, Deus prosperava. Tudo quanto José fazia, Deus prosperava os bens da casa de Potifar. Entenda, meu irmão, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, ainda que nós sejamos injustiçados, por causa de um propósito, mas se eu estou vivendo o propósito de Deus, aonde eu chegar, Deus vai fazer prosperar. Aonde eu chegar, Deus vai abençoar. Aonde eu chegar, Deus vai fazer acontecer. Por causa de José, não, por causa do propósito de Deus na vida de José. Aleluia. A Bíblia diz que agora José está vivendo na casa de Potifar. Deus está abençoando porque Deus era com José. A Bíblia diz que na casa de Potifar, agora José
Agora a Bíblia vai nos dizer que a mulher de Potifar se engraça por causa de José. E o texto nos diz que ela quer se deitar com José. José disse: não, o meu Senhor me deu autoridade sobre toda a casa, tudo que Ele tem, mas sobre a sua vida Ele não me permitiu. Eu ia pecar contra o meu Deus, ia trair meu Senhor, certamente não farei isso. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, dia após dia, assediava José. E um belo dia, os escravos, os funcionários já não estavam na casa, só estavam José e a mulher. A Bíblia diz que, a Bíblia vai relatar que por causa que os funcionários não estando na casa, somente José e a mulher, ela vai agarrar José, vai puxar a túnica de José, a roupa de José, e diz: me deita comigo. José deixa a roupa das mãos daquela mulher e sai correndo. Diz: eu não vou trair o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus. Por causa do propósito, José rejeita os desejos carnais. Por causa do propósito, em vez de José satisfazer os desejos da sua carne, ele prefere abandonar a sua natureza pecaminosa e sai correndo. A mulher de Potifar grita, e quando ela grita, os funcionários se apresentam e dizem assim: olha, eu não disse. Veio trazer contendas para dentro e ele veio me assediar. Quando Potifar chega, ela relata essas mesmas palavras. Potifar então decide lançar José dentro da prisão, por causa de um propósito. José está na prisão, e enquanto ele está na prisão, ele chega, e o texto vai nos dizer que o carcereiro entrega a chave das mãos de todas as celas nas mãos de José, porque ele viu que em José, tudo que José fazia, Deus prosperava. Então José, dentro da prisão, começou a tomar conta de todos os presidiários. José começou a tomar conta de tudo aquilo que estava dentro da cela. Deus estava com José dentro da cadeia. Pastor Val, o que o Senhor quer dizer? Independente do processo que você esteja vivendo, você precisa entender, ainda que você esteja vivendo injustiças, ainda que você esteja vivendo muitas das vezes calúnia, o importante é saber se Deus está com você nesse processo. Porque como eu sei que Deus está comigo no processo, é que mesmo injustiçado, mesmo sendo injustiçado, onde eu estou chegando, Deus está operando. Aonde eu estou chegando, Deus está fazendo prosperar. Aonde eu estou chegando, Deus está manifestando a sua glória. A Bíblia diz que José começa a cuidar dos carcereiros, dos presídios, das pessoas que estavam dentro daquela cela. José começa a cuidar de tudo aquilo que estava dentro do cárcere. A Bíblia diz que um certo dia, no palácio do rei, do faraó, que Deus vai começar a trazer visões, sonhos. Quando Deus está para cumprir o propósito dele na sua vida, fique atento com os sinais que Deus vai dar a você. O copeiro e o padeiro têm sonhos, e quando eles têm sonhos, não governando sobre a cadeia, mas perceba que quem carrega o propósito, Deus dá ferramenta para que nós alcancemos o propósito de Deus na nossa vida. Que ferramenta essa é? Que Deus vai dar a José o sonho, o dom de interpretações de sonho. Quando agora o copeiro e o padeiro têm sonho, eles ficam apreensivos, angustiados, e José vai perguntar: viu, tenho visto, observado que vocês não estão bem. Vocês estão tristes? O que estão acontecendo com vocês? E o copeiro e o padeiro falam: nós tivemos um sonho e nós estamos preocupados porque Faraó nos lançou aqui dentro desse cárcere
E José então pergunta: qual foi o sonho? E o copeiro conta o sonho para José. José interpreta o sonho dizendo: olha, daqui 3 dias Deus vai restaurar o teu cargo. Você vai passar novamente a servir a Faraó. E quando Deus restaurar, lembra de mim que estou aqui. Aleluia. Quando o padeiro viu que José trouxe a revelação, o discernimento do sonho do copeiro, o padeiro também vai contar o sonho para José, dizendo: José, aconteceu isso. Havia 3 cestos de pão sobre a minha cabeça, e veio uma ave e começou a comer os pão de sobre a minha cabeça. José disse: daqui 3 dias Faraó vai te chamar na frente dele, mas você vai ser sentenciado à morte. Passou-se os 3 dias. Deus restaura a vida do copeiro. O copeiro está ali agora novamente no palácio servindo a Faraó. Chama o padeiro é morto. Só que veja bem, irmãos, às vezes nós não entendemos como Deus vai agir, porque existe um processo de Deus na nossa vida. Passa-se o período, o copeiro está restaurado, o cargo do copeiro está restaurado, ele está vivendo, mas a Bíblia diz que o copeiro não se lembra de José. Entenda, quantas vezes nós estendemos as mãos para pessoas, quantas vezes a gente ajudamos pessoas, e no momento que nós mais precisamos, as pessoas viram as costas para nós. O copeiro estava sentenciado dentro de uma cela. Deus usou a José, trazendo a revelação no sonho dele. Deus restaurou o cargo do copeiro, mas quando foi para ele ajudar José, por um período e um processo, um tempo, ele esqueceu-se de José. Mas perceba que no processo, tudo há um tempo determinado. Se o copeiro não te lembrou, Deus vai incomodar alguém maior. Deus vai incomodar alguém maior. Deus vai tirar sonho de pessoas grandes, só para mente colocar você no propósito dele na tua vida. A Bíblia diz que passou-se o tempo, e eu já vou correr aqui. Passou-se um período, o Faraó também tem um sonho, e nesse sonho, quando o Faraó sonha, ele sonha com 7 vacas gordas, robustas, saindo do rio Nilo. E quando ele tem esse sonho, ao mesmo tempo saem 7 vacas magras, raquíticas, e começa a devorar as 7 vacas gordas. O texto nos diz que Faraó fica perturbado, e ele vai chamar os magos, os adivinhos, para tentar trazer interpretação do sonho que ele teve, mas ninguém consegue discernir e trazer a interpretação do sonho. Mas nesse período e neste momento, o copeiro está presente, e de repente o copeiro vai olhar para Faraó e vai dizer: olha, quando o Senhor me colocou dentro daquela prisão, eu conheci um hebreu, e naquele dia eu tive um sonho, e eu contei o meu sonho para ele, e ele trouxe a interpretação do sonho, dizendo que o Senhor ia restaurar o meu cargo. E hoje eu estou aqui para dizer que existe alguém que está dentro daquela cadeia lá, dentro daquela prisão lá, que pode trazer a revelação do sonho que o Senhor teve ao Faraó. Naquele momento, Faraó dá uma ordem: chama esse hebreu. Glória a Deus, aleluia. Está chegando o tempo de um propósito se cumprir na minha vida e na tua vida. Está chegando um tempo de um propósito de Deus se cumprir na minha e na tua vida. Aleluia. Nós estamos no processo. Nós estamos vivendo um processo, e nesse processo, muitas das vezes está doendo. Nesse processo, muitas das vezes a gente pensa em abandonar e desistir. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer nesta noite: suporte o processo por causa do propósito. Pastor Val, não estou aguentando mais, eu acho que eu vou abrir mão, vou desistir. Deus está dizendo: não desista, porque o propósito é maior do que o processo. Aleluia. Pastor Val, mas está doendo, está
É possível tirar lágrimas, é necessário tirar lágrimas, mas lá na frente, quando o propósito vier sobre a tua vida, não somente vai te beneficiar, mas vai beneficiar aqueles que estão em sua volta, porque sobre a tua vida eu tenho um propósito para cumprir nesta terra. Jesus, aleluia. José agora é apresentado na frente de Faraó. Está todos os magos, toda a autoridade. E quando o Faraó disse: fiquei sabendo que você consegue trazer a interpretação dos sonhos. E José olha para Faraó e diz assim: eu não. Mas não existe nada oculto que o Deus do céu Oh, glória a Deus. não possa revelar. Oh, aleluia, Jesus. José não buscou a glória para si, ele buscou a glória para Deus. Aleluia. José não queria ser reconhecido, José queria que Deus fosse conhecido. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando o Faraó conta o sonho para a vida de José, José vai orar e vai trazer a interpretação do sonho, dizendo: olha, Faraó, Deus mostrou a você essas 7 vacas gordas será 7 anos de abundância, anos que vai ser de fartura, anos que vai ser de muita fartura. Você vai viver um período de muita fartura no seu governo, no seu domínio. Mas aquelas 7 vacas magras que você também viu sair do rio Nilo, vai ser 7 anos de miséria, 7 anos de escassez sobre toda a terra. Aleluia, Jesus. E o texto vai nos dizer que Faraó olha e pergunta para José: o que vamos fazer? O que eu preciso e devo fazer? O texto nos diz que José diz assim: escolhe um homem de confiança e coloca ele para repartir parte de toda a sua colheita e colocar dentro do celeiro. Quando estiver todo o celeiro em abundância, quando vier 7 anos de escassez, esses 7 anos que você teve em abundância será o ano que você vai suprir todas as necessidades, você vai vender. Olha a ideia que José teve, olha a ideia que Deus deu para José. Em toda a terra haveria fome, mas por causa do sonho que Deus deu a Faraó, toda a terra ia sair, ia se deslocar, ia até ao Egito comprar mantimento. Era o ano de abundância que Faraó ia viver. Quando José fala e dá um conselho para o rei, Faraó olha para José: e quem que eu posso colocar a não ser um homem semelhante a você, em quem tem tanta sabedoria? Oh, glória a Deus. Vou te separar de um prisioneiro, de um carcereiro. Deus agora estava mudando o nível de José, Oh, aleluia, Jesus. porque ele estava suportou o processo. Aleluia, Senhor. Deus agora está tirando José do carcereiro e está colocando ele como um homem de destaque dentro do palácio de Faraó. Aleluia. Faraó olha, coloca umas vestes de José de linho fino. Ele perdeu a túnica, mas Deus estava preparando o linho fino para José. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ele perdeu a túnica, mas Deus estava promovendo para José um anel de autoridade. Faraó tira o anel do dedo dele, o selo do dedo dele, e coloca no dedo de José e diz assim: a partir de hoje você vai ser maioral na terra do Egito. Abaixo de mim é o céu, é José que vai governar, é José que vai dominar, é José que vai dar as regras. Somente abaixo de mim, aleluia, somente abaixo de mim, José vai ser maior do que todos os governantes da terra do Egito. Ou seja, Deus estava colocando José como governador da terra do Egito. Por que, pastor Val? Por causa do propósito. A fome ia vir, a família de José, aleluia, ia viver também
fome, mas Deus permitiu José viver um processo na vida dele. Foi vendido como escravo, foi lançado no calabouço, dentro de uma cisterna cheia de lama, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi lançado dentro da cadeia, aleluia, foi colocado como carcereiro, mas não abriu a sua boca. Sabe por quê? Em todo esse processo, se você ler o texto, a Bíblia vai nos dizer que em todo o processo na vida de José, Deus era com José, Deus era com José, Deus era com José. Então, pastor Val, o importante para a minha vida não é o processo que eu estou vivendo, não é o processo que você está vivendo e que você está enfrentando. O importante na tua vida é saber que no meio do processo existe um Deus que está com você em tudo aonde você for, por onde você passar. Deus está dizendo: está doendo, mas eu estou com você, está tirando lágrima, mas eu estou com você. Aí você entende o salmo que foi lido aqui no início dessa abertura do culto, quando Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor está comigo, porque Deus está comigo. Davi foi escolhido como rei, mas também precisou viver o processo de Deus na tua vida. Mas por causa do processo, Deus estava com Davi, e Deus colocou Davi como rei de Israel. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, no culto de Santa Ceia: não abra mão do propósito por causa do processo. Existem processos na nossa vida que vai tirar lágrimas, que vai trazer dores, mas suporte o processo por causa do propósito, que Deus vai te honrar na terra. E ainda, aleluia, Deus está dizendo: ainda que você seja injustiçado por causa do propósito, mas se mantenha fiel por causa do propósito, e Deus vai te honrar na terra. E eu já termino aqui, aleluia, para falar só mais alguma coisa. Aleluia, pastor, vai não dar mais um personagem, te dou. Por causa do propósito, a Bíblia diz que a humanidade estava sentenciada à morte, a humanidade estava condenada. Por causa do propósito, Jesus, o Filho de Deus, decidiu descer do céu, vir a este mundo. Por causa do propósito, a Bíblia diz que ele foi exposto à vergonha. Por causa do propósito, a Bíblia vai nos dizer que colocaram uma coroa de espinho nele. Por causa do propósito, colocaram o nosso Senhor Jesus na madeira, numa cruz, cravaram as mãos do nosso Senhor e Salvador. Por causa do propósito, Jesus um dia no Monte Getsemane, em agonia, e orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia, porque por causa do propósito, aleluia, ia trazer dores, ele ia ser rejeitado, ele ia muitas das vezes ser, aleluia, escarnecido. Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele vai dar um respiro e vai dizer: todavia, Pai, que todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor estabeleceu um propósito sobre a minha vida. Aleluia. Jesus poderia desistir da minha vida e da tua vida, haveria um propósito para a vida do Filho de Deus, mas ele não abriu mão, ele preferiu persistir e perseverar por causa do propósito. Jesus foi colocado na cruz do Calvário, e quando muitos olhavam para ele, dizia: desista por causa do propósito. Se você realmente fosse filho de Deus, você não estaria aí. Desista por causa do propósito. Jesus disse: não desisto, não desisto, não desisto. Por que não desistiu? Porque ele sabia que no ano de 2023, em pleno século 21, que por causa da morte dele, haveria uma igreja aqui no Jardim Gilda, aleluia, que não, aleluia, andou com ele, não vivenciou com ele, mas que por causa da morte dele, estaria aqui reunido. Não estou vendo, não estou enxergando, mas eu sinto ele, porque ele está entre nós. Eu não estou enxergando, não estou vendo, mas ele morreu para que eu também alcançasse o propósito da salvação. Ele está lá na cruz. Muitos diziam para ele: deixa o propósito, larga o propósito, a humanidade não vai te aceitar, a humanidade não vai te receber. Mas ele recebeu o propósito de braços abertos e disse: Pai, aleluia, a ti eu entrego o meu espírito. Pai, está
consumado. Ele está dizendo: Pai, eu cumpri o propósito que o Senhor determinou para a minha vida. E sabe por que hoje nós estamos aqui? Por causa que o Filho de Deus desceu nessa terra. Ele suportou o processo, mas hoje ele está sentado à direita do Pai. E João, aleluia, vai dizer que ele está colocado como nosso advogado. O diabo disse durante esse mês: ele vai abandonar por causa do processo. O diabo disse: ela vai abandonar por causa do processo. E muitas das vezes você não queria estar aqui por causa do processo, mas aí vem o advogado fiel, Jesus Cristo de Nazaré. Diz: Pai, olha lá, tua filha não está aguentando, teu filho não está suportando. Ah, Pai, mas fortalece ele. Aí o Espírito Santo de Deus, a qual Paulo diz que ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele chega diante de Jesus, diz: Jesus, olha lá a igreja no Jardim Gilda. Jesus, olha, esse mês foi um mês de guerra, esse mês foi um mês de luta, esse mês foi um mês onde muitas pessoas pensou em desistir. Ah, Jesus, aí Jesus vai interceder por Pai. Pai, lembra do processo que eu vivi na terra? Lembra, Pai? Sim. Ah, filho, eu lembro sim. Ah, filho, então eu vou dar graça para que a minha filha suporte o processo. Eu vou dar graça para que o meu filho suporte o processo. Aí você veio aqui, você entende que não é pela tua força, você entende que não é pela sua força que você está aqui. Até porque se fosse por causa de você, você não estaria aqui, porque a sua força é limitada. E Paulo bem sabia disso quando ele escreve na carta de Coríntios, no seu capítulo 12, quando ele disse: olha, eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne. Era como mensageiro de Satanás, que todos os dias vinha me esbofetear. Paulo dizia: Senhor, arranca esse espinho, eu não estou suportando o processo, eu não estou suportando o processo. Aí vem a voz do Espírito Santo no coração de Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo conosco nesta noite? Hoje é noite de renovação durante o processo. Aleluia! O diabo bateu o martelo e disse: ele não vai suportar esse mês. Aí hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, aleluia, vivendo o processo. E o diabo disse: ele vai desistir, ela vai desistir, mas por causa do propósito nós estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos trilhando a caminhada da fé, e nós só vamos terminar quando nós chegarmos diante dele e encontrarmos com ele e estarmos frente a frente com ele. E ele está dizendo nesta noite: suporte todas as lutas e todas as dificuldades por causa do propósito, porque através do processo eu vou fazer coisas grandes, maravilhosas na tua vida. Eu vou fazer grandes coisas na tua vida, e através da tua filha, através da tua vida, Deus irá alcançar a tua casa. Você não entendeu? Deus está dizendo com algumas pessoas: não abandone o processo, porque através da sua vida eu vou restaurar e vou trazer livramento para a tua casa e para toda a sua descendência. Como assim, pastor Val? Por causa de você, por causa de você. Você vai suportar o processo, mas através da tua vida Deus vai dar o livramento para toda a sua casa. Aleluia, eu creio. Quantos creem nesta palavra nesta Glória a noite? Deus, eu creio, Jesus. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Quantos creem nesta palavra nesta noite? Deus está dizendo: não abandone o propósito por causa do processo. O processo tira lágrimas, o processo traz dores, o processo causa ferida, mas depois do processo existe uma honra de Deus para a tua vida, existe uma honra de Deus para a tua casa, existe uma honra de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: eu estou no controle de toda a sua história. Você perdeu o controle nas tuas mãos, você perdeu a direção, mas eu estou te conduzindo para o propósito. Você não está entendendo nada, você não está compreendendo nada, mas somente confia naquilo que Deus te prometeu, ainda que você não esteja entendendo, mas suporte tudo por causa do propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E colocamos de pé nesta noite. Oh, o Espírito Santo, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos colocamos de pé. Viva o processo.
processo por causa do propósito. Eu vou dizer mais uma vez: viva o processo por causa do propósito. Glória a Deus, aleluia. Não abandone o propósito por causa do processo. Oh, glória a Deus. Suporte o processo, porque Deus vai te honrar Eu na frente. creio, aleluia, Jesus. Eu creio, aleluia, Jesus. Deus vai te honrar na Eu frente. creio, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Existe uma honra de Deus te aguardando. Glória a Deus, aleluia. Existe uma honra de Deus aguardando a tua casa. Eu creio, Senhor. Existe uma honra de Deus te aguardando. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós vamos ceiar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ceiar ao Senhor. Quero chamar aqui na frente nosso irmão diácono Lucas, da nossa irmã diaconisa Rosa.